E agora, conseguem-nos ver e ouvir? Não consigo ouvir, mas eu acho que agora sim. Ok. Sim. Ouvem também o Dr. Pedro? Duas pessoas hoje, sim. É ao par. Exatamente. O Dr. Pedro não, só momentos. Espera aí, deixa que eu só... não, não está a ouvir. Tenho que parar. Só um momento então, peço desculpa. Vou interromper por momentos. Ok. Ok, estamos de volta. Pedro, Dr. Pedro, podes dizer alguma coisa para ver se os nossos formandos conseguem nos ouvir? Nope. Oh, bolas. Estou a fazer aqui qualquer coisa de mal. Áudio. Dr. Pedro, podes tentar falar? 1, 2, 3. Agora Já me sim. conseguem ouvir? Agora sim. Olá. Acho que agora conseguem ouvir. Ok. Ok, Teleseguros, fala a Marta. Yes. Ok. Ok, Agora agora sim. sim. Fez-te luz. Fez luz. Peço desculpa desde já por este pequeno incómodo. O meu nome é Hugo Mestre, sou tutor de desenho, modelação e animação para videojogos e hoje tenho a presença daqui do tutor Pedro Barreiro, que é o tutor da área da programação. E decidimos fazer aqui um webinar em conjunto, porque acho que porque nós discutimos muito sobre este tema e não fazia sentido fazer só eu. Acho que é do interesse de ambos fazermos este webinar e então fizemos em conjunto. Hoje, o webinar, como o título indica, é ilustração de uma capa de videojogo. Ora, muito bem, vamos aqui passar pelos tópicos. Ora, muito bem, o que é ilustração? Ilustrações, suas inspirações, ilustrações diferentes nas várias regiões do mundo, edições especiais e valor, edições físicas e online, ilustrações de sequel de jogos e remakes, ilustrações e layouts e situações a evitar em ilustração de uma capa. Acho que isto vai ser tudo bastante interessante, espero que sim. Acompanhe até ao fim, espero que vocês gostem e vamos começar, que já tinha começado. Ora, muito Já tinha bem. começado totalmente. O que é uma ilustração? Ora, muito bem, uma ilustração é uma imagem, um conjunto de imagens que tende a representar ou descrever uma situação ou uma história. É muito visto através de livros infantis, onde as imagens tentam representar partes de uma história. É visto em capas de videojogos, também em ilustração editorial, como por exemplo livros escolares, enfim. A ilustração tende a aparecer em todos os formatos de mídia, principalmente que é uma boa maneira de fazer merchandising e é digamos, uma capa para o produto. Na parte de ilustração, pode ser utilizado a parte que é, digamos, pode ser desenhada de maneira tradicional, pode-se fazer fotomontagem, pode ser digital, fazer 3D, esculpir até e utilizar a fotografia para depois. Há capas que têm até relevo, que é possível. Por isso, uma ilustração pode utilizar todas as mídias para conseguir um objetivo, que é tentar chamar a atenção, neste caso, do possível comprador, de quem
está à procura de um jogo. A ilustração pode ser narrativa, como explicatória ou mesmo só decorativa. Ora, muito bem, vamos começar aqui na parte da inspiração. Muitos jogos, quando na parte de arte menciono o facto de, por favor, procurem referências, é por isto mesmo. Nem pensem que toda a arte seja baseada só do imaginário. Muitos artistas utilizavam aqui estilos de frames de filmes conhecidos. Este é o autor, vocês devem conhecer, Arnold Schwarzenegger, no filme Predador, e foi utilizado como referência para aqui na capa do Contra. Se repararmos bem, não é só a única referência, aqui há também um outro personagem do Predador, que é o Índio, que também foi utilizado, e se repararem também aqui de fundo, onde reparar que esta cabeça de Alien faz muito lembrar o Xenomorph daqui do personagem mesmo do Alien, que é feito pelo R.R. Giger, pessoal. Por isso, tudo o que fazem numa capa podem utilizar inspiração de vários lados e para obter o resultado final é fulcral a referência. Sobre Contra, também podíamos falar aqui um bocado da censura, mas talvez mais para a frente, porque o Contra não existe na versão europeia. No entanto, passando aqui à frente. Temos aqui outra referência que é bastante conhecida. Este é o Metal Gear, não é Metal Gear Solid. Foi o primeiro jogo da franquia do Metal Gear que saiu, no qual saiu para MSX. Aqui, como podem ver, o personagem inspirado é do Exterminador Implacável, do Exterminador Implacável 1. Este é o John Reese, que é o viajante do futuro que tenta proteger a Sarah Connor do Exterminador. Espero não esteja a ser spoiler, mas enfim. Fato curioso, a escolha deste ator em vez de um ator musculado foi o facto de, na altura, a equipa de Metal Gear decidiu procurar uma pessoa que se enquadrasse mais no aspecto de espião do que propriamente uma pessoa tipo Rambo, que não procurasse basicamente pegar uma arma e dar 2 tiros e matar, atingir dezenas de pessoas, que isso acontecia muito. E pronto, aqui são de facto referências muito úteis. Vamos passar aqui para a parte de outra inspiração. Aqui a capa do Ico e da versão japonesa e europeia é baseada no trabalho do artista Giorgio de Chirico, por isso não procurem só referências de estilos de filmes ou de outros jogos, podem sempre procurar referências de artistas no mundo da arte, porque eu não sei se vocês concordam comigo, de certo que o Dr. Pedro, penso que concordas, que esta capa está fenomenal em termos de arte, tem um equilíbrio de cores incrível e vemos logo aqui o género de inspiração onde foi buscar. Isto não é plágio, atenção, isto é buscar um estilo gráfico de um autor. Se repararem, há muitas semelhanças, o tipo de contraste entre brancos e escuros, a sombra, o chão, o céu verde, vê-se logo que a pessoa que foi à procura de fazer ilustração decidiu muito bem realizar aqui a capa do Ico. Ora, muito bem, e aqui temos uma situação bastante interessante, a versão Dr. Pedro, não sei se queres dizer aqui alguma coisa de interessante. Ainda me custa um bocadinho olhar para a capa japonesa deste jogo, honestamente, porque dá para ver claramente que isto não encaixa muito a níveis artísticos. Caso vocês não saibam, mas Crash Bandicoot no Japão tem um estilo diferente, que é o estilo artístico que vocês estão a ver aqui à direita, que tem um aspecto mais, cartunista, ou simpático. Para quem é... Sim, eu ia dizer o anime, mas também é sim, um bocado anime. Sim, é muito anime o estilo. Sim, fala, mas neste caso aqui especificamente, isto é de certa forma uma homenagem ao design original
no Japão, porque claramente já toda a gente conhece como é que é o Crash Bandicoot em termos de design, mas no Japão o Crash realmente tinha um design mais, lá está, mais cartunista, porque lá está, queriam tentar vender o jogo de alguma forma, ao invés de tentarem desenhar um Bandicoot com um estilo mais, lá está, mais realista àquilo que é. E então, no Japão, a versão do Crash é muito mais, e vocês procurarem imagens mesmo da capa da PlayStation do Crash, vocês vão ver que o design mesmo de Crash, inclusive a Crash Bandicoot também já apareceu em várias publicidades no Japão, com esse design mesmo que aparece aqui à vossa frente. Aqui, lá está, é uma questão de tentarem criar, porque a capa é exatamente igual, se vocês forem ver, mas o problema aqui é que o estilo deste Bandicoot não encaixa muito bem com o resto do estilo da capa. E aqui é um bocadinho mais tentar fazer apelo ao mercado que temos aqui neste momento. Ou melhor, que havia lá no Japão naquela altura. Por isso, aqui, obviamente que aqui é uma situação de localização. Não é a primeira e não vai ser a única que vamos falar aqui neste webinar, porque a verdade é que também temos aqui bastantes casos engraçados relativamente a este tópico. Eu gosto muito aqui do comentário da Dani, que o da capa japonesa parece um mascote que parecia num pacote de cereais. Acho fenomenal a descrição. Tendo em conta o estatuto de Crash Bandicoot, até faz sentido. Pronto, não vais falar sobre os nossos pecados, Diogo. Em relação aqui à capa, só foi mesmo alterado, além do logotipo estar em japonês, o Crash. Se repararmos aqui, o doutor, agora esqueci o nome. Cortex. Exatamente, Cortex. Está igual ao estilo original, não foi mudado, só apenas o Crash é que foi mudado. E agora vamos, por causa da regionalização e os diferentes aspectos, vamos aqui mudar para outra capa que é bastante interessante. O que é que vocês notam aqui de diferente? Além do logo, claro. Ora, muito bem. Exatamente. O do lado esquerdo é um Kirby normal, o lado direito é um Kirby mais zangado. E isto tem um motivo de ser. No Japão, quanto mais querido, mais fofinho, mais atraente é e mais vendas há. Enquanto nos Estados Unidos, ou mesmo na Europa, a expressão do Kirby mais zangado indica jogo de mais ação, mais apelativo, digamos, havia antigamente aquela situação, o Kirby já é uma criatura fofa, então para dar um aspecto mais sério, mais de, se repararmos até o logotipo dele é mais vincado, cheio de bicos, parece que tem uma barbatana de tubarão, mesmo para apelar o jogador que isto é um jogo, além de divertido, de ação, de muito movimento. Vai dominar muito, ok. E aqui, Pedro, queres falar sobre este caso? Ok. Este caso aqui é bastante... aqui já vamos ficar um bocadinho mais num tópico que às vezes afetam as capas dos videojogos, que é um bocadinho a censura. Porque lá, na altura quando Left 4 Dead foi lançado, o jogo, para além de já estar caracterizado como para ser para maiores de 18 anos, como podemos ver na capa da esquerda, o polegar está completamente arrancado da mão. E aqui o intuito, obviamente, que é mostrar indiretamente ao jogador que são 4 pessoas que têm que ser... pronto, envolve o número 4 de alguma forma, para além do nome Left 4 Dead. O jogo também é jogado em 4 pessoas, portanto é para simbolizar ainda mais, dar mais ênfase no número 4, mas em outras zonas, como por exemplo na América e na Europa, às vezes este tipo de componentes podem ser um bocadinho sensíveis. Aqui foi principalmente na Alemanha. Na Alemanha, exatamente. E outro pormenor engraçado, que agora estava a reparar para a mão, o trocadilho ainda maior, porque de facto é a mão esquerda que está aqui representada, left for dead. Basicamente,
Deve ter Agora, sido propositado, eu acho que sim. conhecendo a Valve como é, sim, acredito. Eu acho que sim. O facto de apresentar mão de um morto que é à esquerda e estar a 4 dedos, eu acho que está aqui uma descrição muito direta do que é pretendido desta capa. E aqui nota-se bem o que é este jogo. É jogo de zombies. Basicamente é um jogo de. É de survival, correto? Sim, é survival. E de violência. Claro que aqui para mim estragou a piada toda, porque há muitas leis. Há o facto de, por exemplo, pronto, um jogo em que tu não mates um ser vivo, mandes um ser vivo para a morte, é um jogo que já não é muito R-rated. Se for criaturas de fantasia, então já é mais aceitável. Mesmo assim, este tem a marca de maiores 18. E aqui outras capas do mundo. Aqui temos a capa do mesmo jogo em 3 continentes diferentes. Do lado da esquerda temos o da Mega Drive. Mega Drive não, peço desculpa, Genesis, que era como se chamava a consola da Sega de 16 bits nos Estados Unidos. Temos aqui a versão japonesa do Sonic the Hedgehog, e do lado direito temos a versão que também chama-se Mega Drive, da Mega Drive da Europa, que é o do Sonic, e que se calhar muitos de vocês conhecem. Como podem ver, são estilos diferentes. Aqui há uma ilustração muito bem detalhada do que é do primeiro mundo do Sonic e do nível, e o Sonic está muito renderizado. No entanto, aqui o que eu acho é que a mascote aqui está muito mais bem trabalhada do que propriamente nesta ilustração. Eu penso que isto foi uma tentativa de fazer esta ilustração, mas ficou mais deste género. Esta acho que foi a que utilizam para fins comerciais. Porquê capas diferentes? Há vários motivos porque há várias capas diferentes por todo o mundo do mesmo jogo. Pode ser mais apelativo, pode estar relacionado com cultura, pode ser uma forma de também do próprio design, do layout de cada capa da sua região, permitir que haja diferenças. Passando aqui. Pedro, queres falar sobre aqui Mega Man? Exatamente. Não vamos tocar já no tópico mais sensível relacionado a Mega Man, porque para já temos que falar aqui um bocadinho mais das capas do jogo. Como vocês sabem, durante algum tempo, muito na altura dos anos 90 e 80, o estilo japonês era um bocadinho nicho, tanto no mundo dos videojogos como na cultura pop. E então, muitas vezes, as capas dos jogos, quando eram importados, os jogos quando eram importados do Japão para o resto do mundo, e eles acabavam por fazer alterações drásticas ao design do jogo, que acabava mesmo de fazer com que as capas não tivessem nada a ver com o jogo especificamente. Aqui neste caso temos a capa europeia do Mega Man 2 e, curiosamente, do lado direito temos a capa alemã do Mega Man 2, porque a Alemanha por si só até tem bastante respeito pelo estilo artístico japonês. Eu acho que... Desculpa. Eu acho que a Alemanha e o Japão, por causa da Segunda Guerra Mundial, eles partilharam muito as suas culturas. E eu acho que foi isso que também ajudou. E o facto de a Alemanha, pós Segunda Guerra Mundial, não deveria querer aceitar assim tanto animação americana, começou também a receber animação japonesa. Eu penso que seja por isso, o facto de haver esta interligação muito forte. Desculpa, Pedro. Mas de qualquer das formas, olhando também aqui um bocadinho para os designs, apesar de as capas não estarem maioritariamente próximas àquilo que Mega Man é, ao menos ainda chegam aqui a mostrar um bocadinho do que... Dão a perceber muito bem qual é que é a intenção do jogo. Apesar da capa europeia ter ali uma pessoa mais em forma humanoide, apesar de que sabemos que o Mega Man é uma personagem mais chibi, dá para perceber mais ou menos a ideia
que é o jogo Mega Man. Exato. Não para os Estados Unidos, que Eu já mudo. decidiram. Só quero dizer aqui uma coisa, que eu acho que também fizeram esta versão do Mega Man porque houve anúncios de televisão de Mega Man e havia esta pessoa mesmo com este fato a disparar durante o anúncio. É quando se olha um bocadinho para essa capa que faz lembrar mais o Robocop do que realmente o Mega Man. Faz-me imenso lembrar o Robocop do que propriamente o Mega Man. Agora, temos aqui a capa original. Continua. A capa original do jogo e a capa original americana, que é possivelmente aquela que vocês já viram mais vezes associada a Mega Man. Como vocês podem ver, isto é noite e dia. É ridículo, porque olhamos para um jogo como Mega Man e é muito à base de personagens chibi, com um art style mais fofo, apesar da violência que está dentro do jogo, e depois olhamos para a capa americana e vemos que é o total oposto. É um personagem com um fato azul e com uma pistola, apesar de que o Mega Man o que utiliza é a Mega Buster, ou seja, é um canhão embutido no braço, e os próprios inimigos que nós estamos aqui a ver, lá está, não partilham remotamente nada daquilo que é o Mega Man. E com esta capa também há outras capas que lá está, na altura a América fazia muito que não tinham nada a ver mesmo com aquilo que era os jogos, na altura em que, tipo, com o tópico que tinham. E isto, lá está, é um bocadinho mais de tentar americanizar, por assim dizer, os jogos que vinham para cá para o resto do mundo. E já não é a primeira vez que a América faz isto, e não será possivelmente a última. Mas a verdade é que isto acaba por ter um impacto significativamente grande no conteúdo do jogo. Outra coisa, só que um fator. No Japão chama-se Rockman, porque tem uma lógica. Depois, dos Estados Unidos, o diretor penso da Capcom dos Estados Unidos não gostou do nome de Rockman, então decidiu mudar para Mega Man. Há um sentido para que ele se chama-se Rockman, porque o Dr. Light, quando fez os dois robôs, que é digamos, Mega Man, entre aspas, e tem a Roll. Então, como o Dr. Light gostava de rock and roll, então chamou o personagem principal de Rockman e a figura feminina de Roll. Também é uma personagem, e isto também faz mais sentido se mais para frente há um personagem que é o Bass e o Tremble, que são figuras que depois são jogáveis na saga de Mega Man. É só uma pequena curiosidade. Outro fator que também se calhar vende aqui muito é o fator arma. Nos Estados Unidos o porte de arma é legal, enquanto por exemplo, na Alemanha, tudo o que tem arma tentam cortar. Por isso, como isto é um canhão no braço, uma arma imaginária, o jogo foi aceito. E porquê que, já agora, porquê que os formatos das caixas são diferentes? Ora, muito bem, neste caso, na parte da Nintendo, a Nintendo decidiu fazer uma consola de formato diferente. Não é a consola da Nintendo original é pequena, parece frágil, parece um brinquedo. É a Famicom? É Famicom, é branca e vermelha. E quando eles decidiram mudar aqui o estilo da consola, quiseram algo que parecesse mais com um leitor de videocassetes, algo que tivesse presença numa sala de estar, que uma pessoa olhasse e dissesse, ok, é uma Nintendo, e não que olhasse e um brinquedo de plástico que é parecido com, dá para pôr brinquedos e coisas assim do género. Não, a consola tinha assim uma grande diferença. Os cartuchos são diferentes, mas o chip é praticamente igual. A única coisa é que, de facto, isto é mais esticado, mas se abríssemos veríamos que ela tinha o mesmo chip e isto tudo aqui dentro era o que por dentro. Por isso é uma questão de ser maior, talvez para se arrumar nas prateleiras como se fossem cassetes de VHS. Pode ser por vários motivos, mas de facto eles decidiram fazer a consola com um aspecto mais imponente. Ora, muito bem. Passamos aqui ao Resident Evil.
E aqui podemos ver então um exemplo de três capas, vamos assim por assim dizer, do Resident Evil 4. A capa mais à esquerda é a capa americana do jogo, a capa do meio é a capa europeia e a última que vocês podem ver é a edição limitada que lançaram do Resident Evil 4. O Resident Evil 4 original, só também para esclarecer. E podemos ver que realmente o mercado em que o jogo é lançado também acaba por afetar bastante o design da sua capa. Tal como o tutor Hugo já tinha referido, como na América o porte de armas é permitido, então eles deram aqui ênfase a um protagonista forte com uma pistola na mão, com os inimigos atrás, os possíveis inimigos que nós podemos encontrar durante o jogo. Enquanto que na Europa não. Na Europa, como existe assim um conjunto de regras que têm que ser seguidos relativamente aos designs das capas, eles aqui decidiram fazer uma capa mais original que dá destaque ao mundo do jogo. Pois como passa-se em Espanha, não é? Que se passa o Resident Evil 4. Eu penso que sim, pelo menos eu lembro se eles falam em espanhol. Exato. Isso, agora se é noutro país de latino, mas penso que sim, que seja em Espanha. Sim, e eles, lá está, como é um ambiente assim um bocadinho mais abandonado, com uma temática mais de floresta, eles decidiram dar ênfase a esse mundo que nós temos aqui a ver, visto com a cor vermelha, e ao fundo um inimigo que é o mítico inimigo que nós encontramos com a motosserra, que é lá está, por ser icónico, acabam por colocá-lo ali como esta figura desconhecida para dar a indicação ao jogador de que este é um dos tipos de inimigos que nós vamos encontrar durante o jogo. Já a capa da edição limitada é para dar mesmo um aspecto de sobrevivência. É uma steel case, a edição limitada, que está bastante ferrugenta por design, porque a intenção mesmo é ser uma espécie daquelas caixas que uma pessoa vai encontrando que traz segredos, traz itens de sobrevivência. Como se tu próprio tivesse achado durante jogar o jogo, pronto. Exatamente. E olhando aqui um bocadinho para a caixa podemos ver isto, está cheia de manchas de ferrugem, tem assim umas marcas de dedos, de terem passado com sangue. O aspecto da caixa é mesmo para ser este, é mesmo para ser uma caixa que foi encontrada. Exatamente, sobrevivente. E em termos de design está excelente o que eles fizeram aqui. E aqui, lá está, são três exemplos que temos aqui de capas que transmitem a mesma mensagem, mas de uma forma diferente. Sim, tem a ver muito à base do que é que as pessoas querem procurar. Eles fazem estudos de mercado para saber o que é que a pessoa olha o que é que procura quando chega numa prateleira. De facto, aqui na versão dos Estados Unidos, procuram mais o protagonista é mais conhecido, e aqui na capa do meio tende a dar uma ilustração mais de terror, como a Patrícia Freitas indica, que a do meio passa mais sentimentalmente, sem dúvida. Eu acho que, na minha opinião, a primeira parece mais capa hollywoodesca, honestamente, para filme de ação, em que a personagem está em vez de estar com pânico, nada, está com um semir, com um sorrisinho de lado, de género, eu sou bom e vou-me safar disto tudo. Aqui é mais para criar-nos um ambiente, a do meio, criar-nos aqui um ambiente de vazio, de isolamento e sem norte, porque só vemos árvores, mas não vemos o fundo, não sabemos o que é que está, só tem indicação de um personagem que ainda por cima tem um aspecto assustador. Aqui da direita o Dr. Pedro já indicou tudo o que tinha a dizer. De facto, isto tudo são formas de chamar a atenção. Outra coisa que chama a atenção é o facto de haver capas premium. Neste caso, esta Steel Case é para mesmo capas de coleção. Vamos ver, todo o bom, digamos, toda a pessoa que gosta de fazer coleção de videojogos gosta de ter edição especial. E esta é edição limitada, quer dizer que há poucas cópias, pode ser um bocado mais caro, mas
mais tarde tem um valor incalculável. Outra coisa de interessante é o facto de muitas vezes trazem algo mais do que propriamente do que o próprio jogo em si. Pedro, tu tens essa capa, não tens? Aqui à mão não tenho Não essa tens? capa. Bolas. Senão Ok, eu mostrava aqui. ok. Queria saber se tinha alguma, se sabias alguma diferença em termos de interior, se havia mais algum... Em termos de interior tem assim só, acho que é parecido com a capa aí do meio. Que tem assim um aspecto mais verde com as árvores assim a desenhar. Sim. Diogo Claudino a dizer, vai porque acaba em ordem. Action Man, medo, recompensa. Mas com medo. Interessante. De certa forma é irónico, porque é um bocadinho essa a definição do Resident Evil 4. É um jogo de ação e de terror. E é engraçado que as três capas aqui conseguem transmitir isso de forma diferente. Sim. Se tiverem a oportunidade, também há Resident Evil 4 para versão VR. E foi das primeiras coisas que eu tive mais medo de jogar, porque o primeiro inimigo eu simplesmente comecei a disparar e falhei tudo. E depois tive que arranjar a faca. Os controles eram um bocado estranhos, mas de facto o jogo, ver um personagem em VR é muito mais assustador do que num plano de TV. Parece que estás mesmo lá e aquilo está a dirigir-se para ti, é muito assustador. Ora, e aqui temos uma comparação da mesma capa, versão do Resident Evil 4, mas a série Platinum. Isto, Sim. força. Isto que, como vocês podem ver, estraga bastante, ou depende muito dos gostos de cada um, o design da capa especificamente. A PlayStation começou a fazer isto a partir da primeira PlayStation. Eu também tenho aqui alguns exemplos aqui à minha beira que eu depois posso mostrar. Este tipo de capa basicamente é para simbolizar que é, tal como está indicado aí na capa da direita, que é o melhor da PlayStation 2. A partir do momento em que o jogo atingia uma certa meta, era considerado, pronto, um dos melhores jogos que a PlayStation tinha publicado, ou estava envolvida na publicação, e então eles faziam estas capas comemorativas. E apesar de ser uma coisa boa ao início, acabava por estragar um bocadinho o design das capas dos videojogos. Porque Sim. o que fazia era apertar um bocadinho o design. Deixa só dizer mais um fator daqui também em termos de valor, uma série Platinum não valia tanto como um original. Para já há um outro pormenor que é as capas de CDs vinham gravadas de outra maneira, de material barato. Por isso a Platinum, por ser mais barato, não quisesse dizer que fosse a versão original, perdendo assim o seu valor de mercado. Relativamente a outro, digamos, outra capa Platinum, que aqui o Dr. Pedro ainda acha pior que a anterior. Sim. Como é que é dizer? Eu acho que eles tragam muito o facto de, para já, a ilustração é pequena, faz sobressair muito o facto de o cinzento. Acho que eu penso que não tenho nenhum Platinum, porque também não tenho muitos jogos PlayStation 2 por motivos. Eu posso mostrar aqui a vocês que eu já tenho aqui um bocadinho em mão, como exemplo, não sei se estou a conseguir mostrar direito. Estás a conseguir. Sim, que isto basicamente é a capa do God of War, e é o Platinum. E esta versão que vocês estão aqui a ver à vossa frente, do Tekken 4, é a primeira versão Platinum, da série Platinum, e eles agora depois é que mais tarde viram que tinha que ser melhorado esse design, porque a imagem ocupava demasiado, ou melhor, o layout ocupava demasiado da capa, e então eles fizeram um bocadinho mais ergonómico. Mas a verdade é que este caso do Tekken 4 é bastante horrendo em termos de design, porque realmente é mais, não só o cinzento estraga bastante, como não dá para perceber bem o que é o jogo que está ali a tentar vender. Se olharmos ali bem, vemos um personagem, mas olhando assim um bocadinho para a volta, parece um bocadinho confuso. Se a capa fosse maior, se calhar era mais fácil de se compreender o que é que tem do jogo. Nota-se bem o personagem, como é que ele se chama? O Eashi, mas este aqui da direita está completamente invisível. Mesmo assim, eu não sei, gostava de ver a capa do original, por acaso
não reparei e de facto o aspecto que quiseram dar muito a esta capa foi um aspecto bastante sombrio. Claro que Sim, o que sobressai aqui mais é o logotipo, o Tekken 4. Tekken na altura era um nome bastante conhecido. Se eles vissem o nome Tekken e o 4 em grande, não precisavam de mais. Há muitas formas de fazer. Apesar de as personagens estarem assim um bocado escondidas, vendo o logotipo, não era muito necessário que é assim de fundo. Há aqui um lutador misterioso, de resto, agora de facto ali aquele personagem está um bocado escondida. Não sei se ias dizer alguma coisa, Pedro. aqui um detalhe também que pode ver é que estas capas, o que eles faziam era literalmente pegar na capa do jogo e encaixar dentro deste layout, porque se eles, por exemplo, tivessem retirado o logotipo da Namco e da Sony, se calhar a imagem parecia um bocadinho mais bem visível. Portanto, aqui é um bocadinho responsabilidade, pelo menos é o que eu acho, na altura quando estas capas eram lançadas, não era a própria desenvolvedora responsável por fazer estas capas Platinum, era a própria Sony quando fabricava estas versões físicas, que literalmente pegava na capa e estampava neste layout. Porque se fosse para fazer uma capa deste género, graças a Deus que a PlayStation já não faz mais estas capas, tanto que a PS4 como que a PS5, mas se fosse para fazer tinha que ser feito de uma forma mais, lá está, que não tirasse o destaque da capa. Outra coisa, aqui um pormenor, para mim é um erro, é colocar as letras da Sony em cima de uma parte que está visivelmente branca, não lendo bem a palavra Sony. Uma pessoa, pronto, já conhece o logotipo, mas isto não se faz em termos de design. Evitem sempre este tipo de erro, que é se tem um logotipo, não pôr, era preferível pôr outra cor aqui na luva da personagem, algo que fizesse a distinção, porque isto, má leitura em termos de logotipos em capas, não é benéfico seja para a produtora, seja para a própria pessoa que faz a capa. Passando aqui em frente. Ora, muito bem. Aqui temos um exemplo de um jogo que saiu primeiramente exclusivo para PlayStation 4, Ghost of Tsushima, peço desculpa. E depois temos aqui a versão de Steam. A capa parece que está idêntica, a ilustração, digamos. Aqui o que eu posso indicar é que houve uma tamanha preocupação em fazer um formato em que houvesse espaço para colocar a imagem de forma que pudesse pôr outros logos e que houvesse um enquadramento, por isso fazem a imagem muito maior para depois escolher o melhor enquadramento possível na capa. A única diferença, como acho que já indiquei, é mesmo o logotipo estar um bocado maior em relação da versão de Steam. Hoje em dia, como o suporte físico começa a ficar um bocadinho mais escasso, porque honestamente toda a gente compra a versão online porque há descontos, sai mais barato, apenas os colecionadores é que procuram mais estas versões físicas. Aqui temos um caso que é o oposto. Temos aqui a Celeste. A Celeste foi um jogo que saiu primeiramente na Steam, uma versão online, e depois foi lançada para uma versão física. O que é que se há a dizer desta capa? Esta capa só tem aqui um pequeno senão relativamente à arte da Celeste. A arte da personagem está muito bem feita, gosto do estilo, tem as cores, mas se repararem, o que é que vocês notam aqui de grande, o que está mesmo aqui em falta em relação à capa de Celeste física e à capa Celeste imagem de online. Podemos pôr aqui um contador. Ação em movimento, o estilo, não. Vou tentar
ver-se um parece mais fofinho, o Online tem uma storytelling, primeiro fez essa capa do PS4, ok? Mais realista. Nada disso. Tem a ver não com o personagem, mas com o título. Não, background também não. Got it. A montanha, não a montanha, exatamente. Isto é o ícone da Celeste e quando decidiram fazer a versão física não sabiam onde pôr o título porque ocupa muito espaço ou ficava muito pequeno e ficava um bocado invisível em termos de título ou se repararmos mesmo que eles tentassem pôr aqui esta parte da personagem aqui, esta ilustração ela ficava muito tapada. Já vi imagens em que aparece aqui e depois a personagem cortada ao meio, como se fosse um thumbnail para Instagram ou para redes sociais. Por isto, isto é algo que não foi bem planeado. De facto, quando se faz uma capa, tem que se ter em conta o logotipo. E também quando se faz um logotipo, tem que se ter em conta o quanto é que ocupa para que não perturbe assim em termos de possíveis ilustrações, marketing, etc. Não é que o logotipo esteja mal feito, é o logotipo estar demasiado pormenorizado. Se estiver muito pequeno, pode-se dar o caso de ter muito ruído. Se estiver muito grande, dá-se o caso de ocupar grande parte da imagem. Por isso eles decidiram retirar a montanha. Acho que isto é um bom caso de que quando as coisas não funcionam, tem que se arranjar uma solução drástica. Não é a correta, porque senão se deve alterar um logotipo de maneira nenhuma, porque há normas, e aqui eles tiveram que optar por essa situação. Aqui, Kingdom Hearts. Kingdom Hearts, como vocês podem ver, há aqui um... Deixa eu só dizer uma coisa, desculpa. Isto já estamos a falar sobre capas de jogos em termos de sequência de jogos e de remakes. Peço desculpa, que é um dos tópicos. Continua, Pedro, peço desculpa. Aqui, como podemos ver, existe um grande contraste entre as duas capas, porque a intenção aqui mesmo é a mensagem que é transmitida através da capa. No primeiro Kingdom Hearts, como vocês podem ver, é uma capa muito à base de tons de azul escuro, e apesar de dar para ver bem lá está, os features dos personagens, tanto o Donald como o Pateta e o Sora, o destaque da capa especificamente é o coração gigante que nós podemos ali ver, que é a simbolização de Kingdom Hearts. Portanto, é mesmo para... É quase como se fosse uma lua que estivesse a irradiar a luz por cima dos personagens. E... Lá está, eu não vou estar aqui a dar spoilers da história, mas o intuito daqui o foco está completamente em Kingdom Hearts e não tanto nas personagens. Já em Kingdom Hearts 2, a capa é o completo oposto. O cenário é completamente tons claros, inclusive dá para ver os desenhos de algumas personagens com tons de azul, mas o foco aqui já não é tanto em Kingdom Hearts, é nos personagens que nós podemos ver aqui que fazem parte do jogo. Neste caso o Sora, a Kairi, o Donald e o Pateta e o Mickey. Um detalhe engraçado sobre o Mickey e o motivo porque ele não aparece, ou melhor, ele aparece só no fim do primeiro Kingdom Hearts, foi por motivos de licença. Ou melhor, foi por... sim, foi um bocadinho por motivos de licença. Sério? Porque na altura o negócio para realizar Kingdom Hearts foi entre a Square Enix e a Disney Japão. Não que a Disney mesmo, a Disney. E na altura, devido a direitos de autor, a Square Enix não sabia se podia utilizar a imagem do Mickey. E então a única vez que o Mickey aparece é de costas, e é mesmo só para dar aquela ideia de que, sim, é o Mickey. Devido ao sucesso ridículo que Kingdom Hearts teve, a própria Disney já decidiu investir na franquia e permitiu a utilização de várias das suas franquias relativamente à imagem. Quem sabe no futuro podemos falar também um bocadinho do webinar sobre influências nos videojogos, porque Kingdom Hearts 3 também teve muita influência da Disney devido ao facto que eles utilizaram mesmo modelos oficiais da Pixar
para esse jogo. E a Disney estava constantemente a reforçar à Square Enix o que é que eles podiam fazer, o que é que não podiam fazer relativamente aos designs das personagens. Ironicamente, eles reclamavam sempre por causa de pequenos detalhes das personagens, mas não se importaram de ter o modelo do Simba a arder no Kingdom Hearts 3. Portanto, foi... O Kingdom Hearts 3 está cheio de histórias irónicas de coisas que a Square Enix queria fazer e não podia, e coisas que achava que a Disney ia reclamar e não reclamaram. Mas aqui, lá está, podemos ver aqui um bocadinho do contraste das duas capas, em parte porque a intenção das duas capas é transmitir uma mensagem completamente diferente. Inclusive, o Simba não ardeu, só especificamente, o Simba é um summon, ou seja, ele é convocado para o campo, só que a versão que ele aparece no Kingdom Hearts 3 é literalmente um gato de fogo. Tipo, ele está completamente... é um gato ardente. Prontos. Tipo espírito. Sim, tipo um espírito, sim. Lá está, é para simbolizar o Lionheart, essa parte da história. Mas aqui é poder olhar um bocadinho para... lá está, para o contraste que as duas capas têm, inclusive Sim. é a capa de Kingdom Hearts 2, se vocês puderem ver, a versão, depois teve à venda uma versão desta capa brilhante, em que a parte de trás, a parte do cenário de trás era realmente brilhante, e ainda assim o objetivo da capa era mesmo destacar as personagens, porque as personagens conseguia-se ver muito translucidamente através desse brilho todo que a capa tinha. E há que ver aqui aqui como o Diogo indicou, no primeiro não aparece o Mickey, aparece os companheiros do Sora. No segundo, o Mickey está em destaque, como já sendo uma personagem que está presente no jogo, no topo. E desta vez os personagens da Disney de uma certa forma está invertido. As personagens de Disney estão no topo e as personagens de Kingdom do jogo em si mesmo estão mais em baixo. Sora, a Kari e o outro já não lembro como é que ele se chama. O Roxas. Ok, pronto. Sim. Apesar de não termos aqui a capa do Kingdom Hearts 3, esse também, só referenciando também aqui um bocadinho, também existe um bocadinho de ênfase também tem um bocadinho da mesma temática de Kingdom Hearts 2, em que dá ênfase às personagens. Só que o problema dessa capa é que realmente são muitas personagens para destacar, e então o que eles fizeram até foi uma coisa muito inteligente, foi fizeram uma espécie de diagonal na capa, em que a parte superior era destacar o cenário e depois a parte de baixo era assim colocar as personagens numa espécie de escada por nível de importância que tinham ali no jogo. E lá está, são capas muito... Kingdom Hearts em termos de capas e até de menus é excelente para vocês estudarem, porque eles focam-se muito na componente artística do jogo, e é muito bom o trabalho que eles fizeram aqui com estes jogos. Ok, vou passar. Eu não sei se alguém tinha aqui alguma coisa para dizer. O Xanax pergunta se é o Squall. Acho que tem a referência do Lionheart. Eu não sei se está a referir ao Squall Lionheart. Não tem nada a ver, não tem nada a ver com o Squall. Aliás, o Squall nem sequer aparece no 3, portanto. Ele só aparece no 1 e ao início. Sim, sim. O Mickey não está na Prime de capa, mas o seu símbolo está no escudo. Sim. Está sim. Aqui é um bom reparo, que é o escudo do Pateta. Está aqui representado com o logo da... É o logo da Disney, digamos assim. Sim. Por muito que seja o logo do castelo, a marca do Mickey é mundialmente conhecida por isso. Está aqui para representar também a presença do Mickey. Aqui temos um remake. Um remake, vocês devem conhecer. Estamos aqui a falar de Doom. Temos aqui a versão original e a versão que é de... ajuda-me aqui... 2016, pronto. As capas, vamos ver uma coisa, houve mais Dooms, entretanto, houve o Doom 64, houve o Doom 2, Doom 64, acho que houve um outro Doom em 3D, e depois esta versão Doom voltou um bocado mais às origens do Doom original. E então tentaram fazer a capa semelhante à capa do Doom original. Como podem ver, as cores são muito semelhantes. A personagem principal está aqui no meio.
Algo que de certo não tentaram reproduzir foi o facto de, se repararem, isto é como se fosse um abismo. Isto tem um grande erro de perspectiva. A personagem, estão aqui a querer pôr a personagem de pé, mas se isto estamos a ver debaixo do abismo, a personagem não podia estar assim. Ele parece que está ou a cair, ou não sei, é muito estranho esta pose com que ele está. Eu diria que é de uma certa forma impossível reproduzir com este género de perspectiva, porque não se sabe se ele está mesmo no abismo, se está em cima de uma montanha, enfim. E depois de fundo tem aqui um personagem que é um outro marine, no qual é um bocado estranho, visto que se vocês já jogaram Doom, só há um sobrevivente que é o marine principal e tem que se safar por sozinho. Outro aspecto interessante, pronto, aqui para representar o facto de tentar reproduzir, está aqui este demónio a olhar para trás para nós, como se fosse uma analogia à capa antiga. Aqui, o que há de mais diferente é mostrar aqui um bocado de interação do personagem, não só com as armas, mas em termos físicos, que já acontece neste jogo. Aqui os monstros são mais representados, e aqui só aparece um tipo de demónio. Isto porque, muitas vezes, o que é que acontecia? Tinham uns sketches iniciais, até se calhar este demónio que estão aqui a fazer, ou o ilustrador não tinha toda a lista de demónios, então tentou fazer com as bases que tinha, e por isso surgiu a capa incompleta. Muitas vezes o próprio briefing, quando se envia para um ilustrador, não está completo, e o que acontece é mesmo haver falhas em termos de comunicação. Isso acontece muito, e muitas vezes não é aquilo que é pretendido, porque muitas vezes o briefing não está bem feito. E por isso, se um dia tiverem que fazer uma ilustração de uma capa de um jogo, de um livro, façam todas as perguntas, mesmo as mais, digamos, idiotas, porque assim tiram todas as dúvidas possíveis, e assim não há possibilidade de haver enganos e de vocês terem um trabalho completo ou quase completo. Convém mostrar de vez em quando o progresso para ver se é essa a ideia pretendida, desde o esboço até à pintura final tem que se mostrar o trabalho, mas o briefing é essencial para que haja aqui uma ponte de conexão do que é a visão da pessoa como quer a capa, e a visão como o artista vai realizar a capa. Não sei se queres acrescentar alguma coisa, Pedro. Não, olhando aqui para este design, podemos ver que, lá está, isto aqui é e tal como já referiram aqui, obviamente que Doom a branco destaca-se perfeitamente com o fundo vermelho, ao contrário da capa original, que a capa ainda se consegue misturar um bocadinho com o cenário, porque, como podemos ver, que o cenário é um bocadinho mais amarelo em cima, e depois tem as letras Doom. Aqui podemos, porque quanto mais nós olhamos para as duas capas, mais conseguimos ver assim detalhes que são, de certa forma, referência à original. Desde a própria armadura do Doomguy, que é muito parecida à original, não só nos tons verdes, mas até se olharmos para as pernas, vemos que ele tem rasgões na roupa, nas pernas, e se olharmos para as pernas do 2016 conseguimos ver que aquilo é mesmo para dar um aspecto que é uma mistura de armadura com pele. Lá está, dá para ver muitos detalhes aqui, e isto é uma questão de homenagem. Esta é uma das capas que foi lançada. A capa original do Doom é uma versão que é só o Doomguy com uma arma na mão, que é mesmo para passar aquela mensagem de que, ok, este é o protagonista. Esta depois foi a capa que depois foi utilizada mais para os próximos jogos, e até o jogo Doom Eternal acabou por também ter um bocadinho desta temática, com os vermelhos e o protagonista a destacar-se. Aqui o facto de ter aqui cores complementares, aqui o verde complementa ao vermelho, e de facto dá destaque aqui à personagem. É uma capa bastante apelativa, no sentido de, ok, nós olhamos aqui como há o azul, o ID, o verde não é assim tão chamativo porque é escuro, nota-se bastante o personagem, aqui a sobrepor aqui a palavra Doom, mas como aqui tem um aspecto mais clean a palavra Doom,
sobressai tanto o título como a personagem principal e depois é que olhamos para o redor. São estes pequenos pormenores que faz com que as capas ficam muito mais chamativas e dão mais destaque ao que é pretendido chamar a atenção do espectador. Ok, aqui temos aqui 2 casos interessantes. Ficou aquele transparente. Ora, muito bem, eu por acaso aqui, vou aqui voltar atrás, porque aqui eu sem querer pus aqui capa transparente, mas pronto, aqui são 2 capas que têm um pormenor bastante interessante, que quem indicou foi aqui o Dr. Pedro, porque não conhecia a capa do Luigi Mansion Dark Moon. É o facto, se vocês repararem, o que é que reparam em termos da capa, o que é que notam mais de interessante destas 2 capas? Eu sei que a capa do Luigi Mansion, eu sem querer pus um bocado transparente, isto foi engano. Ela não tem o fundo a dizer Rockstar nem nada assim de género. Ou Grand Theft Auto. Por azar, não reparei. Mas sim, é isso mesmo que já referiram aí no chat. É o facto Sim, que Joana. o design sobrepõe-se à própria capa do jogo, inclusive os logotipos. E isto é uma coisa que dá para ver muito nas capas da Nintendo, quando eles fazem muito, que é realmente fazer com que a capa seja um bocadinho panorâmica e não seja só simplesmente uma imagem estática em 2D, é mesmo para dar aqui uma característica de profundidade. E eles já faziam isto já há muito tempo. Aqui dá para ver a de Pokémon, que temos aqui o Charizard, que está completamente sobreposto por cima do logotipo do Game Boy, e o próprio logotipo de Pokémon mistura-se assim um bocadinho com o personagem. Sim. E no caso do... Dá um bocado de 3D, visto que a palavra Pokémon começa atrás da cabeça do Charizard, assim dá uma espécie de tridimensionalidade em que depois as asas que estão atrás ficam atrás e o Gotek HTML está sobressaído. Exatamente. Acho muito interessante. E no caso de Luigi's Mansion dá para ver que o Luigi, lá está, como é uma mistura assim de terror, o Luigi está escondido literalmente por trás do desenho da Nintendo 3DS. E como estas capas temos várias, a Nintendo está muitas vezes a fazer isto. Recentemente até, enquanto pesquisávamos para tratar deste webinar, uma das capas por acaso que foi bastante interessante que eu vi foi a do Clock Tower para a PlayStation, em que o desenho basicamente é o vilão do jogo, o Clock Tower, o Scissorman, e ele tem uma tesoura gigante para andar atrás do jogador. E o que acontece é que ele aponta a tesoura na direção de nós, o consumidor, mas a tesoura atravessa o logotipo da PlayStation. O que é super interessante. Como eles fazem este tipo de capas, lá está, com uma espécie de profundidade para dar mesmo aquele impacto mesmo no jogador. E a própria Nintendo também já fez isto. Se vocês forem ver, por exemplo, a capa do Legend of Zelda original da Nintendo Entertainment System, a espada atravessa a capa do jogo. Sim. Portanto, tem assim vários detalhes engraçados que, lá está, fazem sobressair ainda mais a capa do jogo. Mas eu acho interessante é o facto de aquilo que disseste sobre o Clock Tower. Porquê? Porque isto são jogos da Nintendo e jogos da Nintendo eles fazem o que querem com as capas. Agora, um jogo de PlayStation aposto que o Clock Tower, acredito que o Clock Tower não seja um jogo da Sony, ter autorização para tapar parte do logotipo PlayStation deve ter sido pedida assim, uma autorização específica. Devem ter feito falar e dizer, ok, nós temos uma ideia que só vai funcionar com esta capa e que precisamos que esta ideia passe para que a capa fique estonteante e de certo que a PlayStation, neste caso a Sony, deu autorização para que a tesoura atravessasse o logo da PlayStation para dar esse efeito de profundidade, dando assim um efeito como este aqui. Ora, muito bem, aqui temos, voltamos aqui um bocado a capas e, neste caso, a coisas que não se devem fazer. Há coisas que não se devem fazer porque isto aqui
é um jogo do Castlevania 2, Simon's Quest. Como podem ver, a versão da esquerda é a versão americana e a versão da direita é a versão europeia. E o que é que tem de mal? Qual é que acham mais fixe? De certo vão dizer a versão da esquerda. A versão da esquerda está muito mais completa, está muito mais apelativa, enquanto a versão da direita tem só o Simon assim no vazio, sem qualquer apoio de fundo. É só um herói. Olhamos para aqui e não sabemos do que é que se trata. Quem conhece Castlevania sabe do que é que se trata, de vampiros, mas de facto na altura Castlevania era a sequela, o segundo jogo a sair, e ter um homem com chicote pode ser muita coisa. O que é que ele vai lutar contra quê? Tendo ali o vampiro atrás, logo ilustra, de facto, é um jogo que este cavaleiro vai lutar contra figuras fantásticas, monstros e, neste caso, um vampiro. Há de ser aqui também um outro pormenor, que é o facto de o chicote formar aqui um 2, emendo misturado com Indiana Jones. Um bocado, sim. Se repararem bem aqui o chicote está aqui a dar o algoritmo 2, o dígito 2. E aqui, como tiveram que aumentar por motivos que vou mostrar a seguir, este efeito já não é assim tão perceptível. E porquê é que eles tiveram que retirar esta arte fantástica? Ora, muito bem. Ok, temos aqui a capa do Castlevania, Simon's Quest, e ao lado o Ravenwolf, que é uma história de Dungeons and Dragons. Como podem ver, o que é que acham da figura da esquerda e a figura da direita que não aparece noutra imagem? Acham que é plágio? Pois, aí está. Isto foi um facto que aconteceu. Isto é um erro que não se deve cometer. Devem utilizar as imagens como referência e não como uma cópia exata. A única diferença que eu acho que aqui está, além de mais mal desenhado, a capa ser um bocadinho maior e o Drácula olhar para baixo para o Simon, é mesmo o facto de estar tudo igual. Até podiam ter mudado a torre, podiam ter só utilizado um bocado da personagem, mas não. Basicamente plagiaram. Não sei como é que tivemos a investigar e não se sabe o que aconteceu. Há quem diga que a Hasbro distribuía os jogos da Nintendo América, e como o Dungeons and Dragons também pertencia à Hasbro, isto é algo que li, não tenho certeza, então deixaram escapar. Mas quando saiu para a versão europeia tiveram que retirar e a arte ficou estragada. Por isso, isto é um daqueles casos que plágio está aqui escrito à força toda e que estraga completamente uma capa que ao início parece estar boa. Não, está boa, para mim está boa, para a altura que foi feita está boa, mas depois, quando foi para a Europa, ficou este vazio enorme que não significa nada. É um homem com chicote, vestido de armadura. O que é que, temos de ilustração, o que é que significa? Quem não conhece Castlevania? Aliás, a imagem do Drácula é tão plágio que, se vocês depois já tiverem jogado o primeiro Castlevania, vocês imediatamente reparam que o Drácula de Castlevania não tem nada a ver com este Drácula que aparece aqui na capa. Porque o Drácula tem o cabelo branco e tem cabelo comprido. Portanto, sim, em termos de design de roupas até são bastante semelhantes, mas em termos de o verdadeiro Drácula de Castlevania são duas coisas completamente opostas. Isto também tem a ver um bocado com a comunicação, que de certo que quem fez a capa não teve acesso a muita informação. Gráficos de Nintendo clássico, da NES, são gráficos de baixa definição, pixel art, e se calhar o próprio ilustrador não tinha acesso a designs de personagens, a concept arts, visto que na altura não havia internet, não havia YouTubes, não havia telemóveis, havia faxes, mas acho que não era suficiente para mandar
em imagens ou prints para eles terem noção de como é que eram os personagens. Então tinham que ver mais ou menos através dos gráficos do jogo e imaginar como é que seriam os personagens. Ok, continuando aqui as desgraças, podemos ver aqui um jogo no qual, quando vocês olham para aqui, que tipo de jogo é que vocês descreveriam aqui o Forsaken? Não sei se até copiaram a gárgula. Que jogo é que vocês descreveriam quando olhassem para... É assim, eu prefiro a capa da direita. Isto é, atenção, é uma coisa, pronto. A da esquerda, não faço a mínima ideia porque é que foi feita assim. Que tipo de jogo é que acham que quer mostrar com estas ilustrações? Ok, eu vou dar se calhar já foram procurar o que é Forsaken. Forsaken é um jogo sobrevivência. Da esquerda parece mais um romance e da direita mais apocalíptico. Pronto, é por isso que eu gosto mais do da esquerda, porque de facto Forsaken é um jogo pós-apocalíptico em que conduzimos uma nave. Foi um dos primeiros jogos em que conduzimos uma nave para várias direções. E pronto, o da esquerda mesmo assim está mais bem representado do que a da versão dos Estados Unidos, porque eu não me recordo, do pouco que joguei Forsaken, não me recordo de haver uma senhora porque está com uma lágrima no canto do olho, não sei porquê, a chorar e um vazio atrás, e com uma tatuagem que faz parte do jogo, mas porque é que ela teria uma tatuagem na cara, não faço ideia. Motoqueiro Monabi, o mundo vai acabar, página. Exato. Aqui continuamos. E aqui vamos continuar aqui nas graças em termos de ilustração. Como eu indiquei de início, as ilustrações podem não ser só ser desenhos, também figuras, e muitas vezes acontecem erros. E pronto, aqui foi um erro. O que eu penso, não sei a história verídica desta capa, mas eu penso que pode ter sido através de a pessoa que fez a capa utilizou imagens de Shutterstock e é isso que eu quero mostrar. Aqui esta imagem, não sei se está para ver, mas tem aqui uma marca d'água do iStock Photo, estou aqui a fazer publicidade. Esta imagem tem também uma marca d'água, está aqui Dan, e isto também está aqui outra marca d'água que eu aumentei aqui, que acho que é do Shutterstock. Se não é, é de outro banco de imagens. E isto saiu como capa de jogo. A capa de jogo veio assim para o mundo. Isto pode acontecer porque quando fazem mock-ups pensam que a imagem está completa. Ou a pessoa, o cliente, pensa que a imagem... Imaginamos uma situação em que o cliente diz ok, está aprovado, e sem saber envia, pensando que é o produto final, envia para produção e depois, passado uns dias, já está o designer, o ilustrador, a indicar, olha, vou enviar o trabalho final porque agora vem a versão correta. Ele fica assim, mas versão correta porquê? Então, isto é um mock-up, é só uma base, tenho imagens que não as comprei porque não queria gastar dinheiro em comprar várias imagens enquanto vocês decidiam quais eram os tipos de imagem que queriam para aqui. Então essas imagens são as gratuitas com marca d'água. Pois, pode ter sido isso que passou. Ou isso ao esquecimento do autor da coisa. Pior que isto, está aqui o Okami. O Okami tem a mesma situação. O Okami da Wii, a equipa de marketing da Wii dos Estados Unidos, quando fizeram a versão para Nintendo Wii, como eles tinham colaboração com a IGN, com a IGN, e tinham imagens de marketing da IGN, pronto, não pediram à fonte, foram buscar a imagem digamos que a IGN tinha,
e colocaram na capa de jogo sem se aperceber que tinha marca d'água própria da IGN. Pronto, mais uma daquelas situações que não pedem a fonte original, pensam, eu tenho a imagem original, não precisamos de estar a chatear, e enfim. Pronto, acho que é um bocado mal o EA estar a patrocinar a IGN ou mesmo a Shutterstock ou outros. Neste caso foi a Ubisoft, mas enfim. Sim, é que no caso anterior é que se formos a ver o Imagine Babies, ainda é um jogo, ok, é um jogo nicho da Ubisoft, Sim, enquanto que aqui não, isto é um produto da Capcom que facilmente poderiam ter acesso à capa do jogo. sim, Então, é tão irresponsável de, em vez de, ok, que decidiram acelerar o processo, não pensavam que a imagem não tinha problema nenhum, tinha uma boa qualidade, isto de certeza que era uma imagem para póster ou para website ou qualquer coisa, e simplesmente pegaram, colaram, enviaram e depois é que apareceram na geneira. Enfim, isto são situações, não sei se é dizer tristes cómicas ou pérolas, mas de facto existem. Por fim, temos aqui esta situação que o Dr. Pedro me apresentou, que de facto que é uma capa de PlayStation Platinum, e o que é que vem daqui de especial? é uma componente muito inovadora relativamente a capas. Alguém consegue... O que é que acham que está aqui de errado É tão bom que nem querem pronunciar. da PlayStation 2 ao quadrado? Exato. Exatamente. Aqui eles não deram o trabalho de fazer um pequeno arranjo e pôr a capa sem a parte do título PlayStation 2. Não arranjaram a arte original e simplesmente não conseguiram cortar. Está ali o logo duplamente da PlayStation, tem o símbolo, tanto as letras como o PEL, enfim. Acho que é trabalho preguiçoso. Tens de ser preguiçoso, não é? Eu acho que é mesmo preguiçoso, porque isto aqui não é uma questão de não quererem, é mais uma questão. Não é uma questão lá está, isto aqui foi mesmo preguiça mesmo da parte deles, porque olhando aqui, olhando para a situação pronto, anteriormente tínhamos falado de Tekken, ainda era desculpável. Ok, o layout é que não estava aqui bem. Aqui não, aqui foi literalmente buscarem a capa, literalmente a capa do jogo e estampar aqui na capa da Platinum. Tipo, Sim. lá está, olha, em vez de, olha, já temos aqui, a PlayStation 4 já estava a ser mostrada ao público antes sequer de ter sido lançada. Portanto, opa, é ridículo como é que a PlayStation aprovou sequer este tipo de designs porque isto não foi só uma vez, foram várias vezes que isto aconteceu, com vários jogos. Acho que pode haver a possibilidade de eles querendo fazer isto numa produção rápida, lançamentos Platinum, e como não davam resposta ou algo do género, ou não tendo permissões para fazer a versão Platinum, enfim, não obteram a capa original e assim fizeram enfim, Esta obra de esta arte. obra de arte. E aqui, por fim, temos aqui um caso muito interessante, que é do primeiro Dragon Ball Budokai, que saiu para PlayStation 2 e que tinha um pequeno senão. Como podem ver, quem conhece Dragon Ball conhece bem as figuras que estão aqui. Temos aqui a parte do Piccolo, o Vegeta, o Majin Buu, o Great Sandman, o Dabra e o... como é que se chama o pequeno? O Babidi. E o que acontece aqui? Isto parece tudo bem, são personagens de Dragon Ball, está tudo correto. O pequeno senão é que a Infogrames, quando decidiu fazer o jogo, se calhar pensou fazer até essa saga que é, digamos, da parte do Z, a terceira saga do Dragon Ball, só que eles só fizeram até a parte do céu. Então, grande parte das personagens que estão aqui presentes na capa não aparecem no jogo. Isto pode originar processos legais de engano, de simplesmente não
a capa, a ilustração, não corresponder ao conteúdo do jogo. Isto é algo a ter em atenção, porque de facto, quando se produz um jogo e começa-se a inventar coisas que não se correspondem ao jogo, pode indicar, e principalmente como demonstra aqui personagens que são favoritas, uma pessoa olha para a capa, não tem indicações de quantas personagens é que há, pode ver e depois começa a jogar o jogo e nunca mais consegue descobrir os personagens, pensa que há um modo secreto. Isto é o que me aconteceu, por isso. Só mais tarde é que eu descobri que não, de facto, Infogrames pediu desculpa por o facto de ter feito uma capa que não corresponde à realidade do jogo e que, enfim, não puderam fazer nada, tiveram que retirar depois os jogos do mercado e substituir por outra capa. E pronto, terminamos assim a parte aqui do webinar. A ideia do webinar era fazer também uma capa de jogo, mas visto que já passou um quarto de hora e fazer uma capa de jogo demoraria mais tempo, vou então decidir fazer um próximo webinar, uma segunda parte e fazer a ilustração de uma capa. Espero que tenham gostado. Eu não sei se vocês têm alguma... Esse era o Shutterstock, claro. Exato, Xanax. Espero que tenham gostado. Dr. Pedro, obrigado pela tua presença. Acho que foi um webinar bastante interessante em termos de composição de capas, de por que motivos é que muitas vezes a arte é diferente e porque é que muitas vezes mudam outras coisas. Só quero acrescentar mais uma coisa. Na capa, pronto, quem conhece, já agora fala-se, temos aqui o Contra, eu não sei se eu cheguei a falar do Contra em relação na Europa. Isto não havia por causa da Alemanha. A Alemanha era quem recebia a maior parte dos jogos, é quem vendia a maior parte dos jogos na Europa, então não quiseram Contra porque eles eram contra a guerra, então eles decidiram excluir o jogo da Europa. A solução da Konami foi fazer um outro jogo que é o Probotector, basicamente. O jogo é igual, só que em vez de serem com duas pessoas a disparar, são robôs a disparar contra aliens. Por isso, na Europa não existe Contra, mas sim Probotector. É só um pequeno à parte que eu te meter. Pedro, acho que vamos terminar. Eu espero que tenham gostado. Continuação de bom estudo e até ao próximo webinar. Até à próxima. Até à próxima.